Né? Oi, já? Peraí, senão eu falo que nem papagaio. Vamos editar aqui. Vou escolher as melhores partes. Aí a gente vai juntar uma ideia com o outro. Tá, sim. Pô, eu também estou trabalhando com assunto, meu truto. Estou estudando. Com os melhores professores. É aquela história, quando a gente fala da gente, né? Como não é pouca coisa, é difícil resumir, só por isso. Sei. Vamos lá. São só 1.200 páginas. Eu conheci o Luiz em 1999, quando eu estava fazendo 2 trabalhos na cadeia. Essa notícia correu de que eu estava trabalhando com esses trabalhos literários e dramatúrgicos lá. Um dia um cara encosta em mim e diz assim: ah, quando tu vai ao zoológico tu paga ingresso, né? E eu já fiquei interessado, porque quando eu conheço alguém com um texto bom, eu já quero ficar amigo do cara. Um novo monitor coordenador veio trabalhar conosco, o Zé Antônio. Era um sujeito alto, largadão, inspirou simpatia imediata. Já imaginei altos diálogos, sempre adorei filosofia. E foi muito legal guardar isso, porque nem lembrava desse primeiro dia, né? Conheci o Luiz na Casa de Detenção de São Paulo, no ano de 93. Foi trabalhar conosco, né? Em alfabetização. Decidi fazer um trabalho, né, focado em prisional, e na lista dos livros indicados para a matéria estava, né, o Memórias de um Sobrevivente. Resolvi dar uma de cara de pau e mandar um e-mail. Ele respondeu, e não apenas respondeu, a gente começou a se corresponder bastante. A minha história com o Luiz começa de um jeito, talvez o jeito mais legal, assim, que é você conhecer uma pessoa pelas ideias, né? Eu estava viajando com um amigo e nessa viagem de avião, cara, ele não largava um livro. E eu logo em seguida comecei a ler, né? E, pô, tive a mesma sensação que ele, de que aquela era uma história muito especial. A gente queria algum projeto que mexesse com a responsabilidade das pessoas, com a decisão que eles tiveram da vida deles, e o peso disso que os levou para a prisão. Nessa época nós procuramos o Luiz Mendes, porque o Luiz Mendes ele escrevia sobre isso. Era uma palestra que ele deu numa faculdade, está no YouTube. E aí eu joguei o nome dele no Google, veio toda a história, eu falei, meu, esse cara é fantástico, puxou detenção. Ele saiu da detenção, eu entrei na detenção, então a gente tem afinidades. Eu conheci o Luiz Mendes porque eu participava de um grupo de evangelização carcerária, e ele era espírita, esse grupo era um grupo espírita, e ele passa a frequentar algumas reuniões. A frequência dele não era contínua, era esporádica. Quando ele vem a Salvador fazer uma palestra, eu vou à palestra do Luiz, era um dos escritores estudados por mim, por quem eu me interessava, e o conheço pessoalmente. Nós conversamos e nos tornamos imediatamente amigos. Tinha acontecido um problema grave e que precisava de uma decisão. Então, enquanto supervisor, responsável por aquela penitenciária, eu fui enviado. Então, aí que eu conheci o Luiz, que se levantou: oi, Adão, eu sou amigo do Cido, do Zé Antônio. Ele olhou para os colegas, os outros professores que estavam, e disse assim: pode confiar que o Adão é de nossa confiança nesse sentido, podemos falar o que quisermos. Meu nome é Luiz Alberto Mendes Júnior, eu cumpri 31 anos e 10 meses de prisão e estou aqui para conversar sobre qualquer tipo de assunto, né, dentro do que eu sei. No sentido de cultura, né? Você não sabia nada, né? Você mal sabia ler, não é isso? Isso, eu lia muito mal e porcamente. Como é que foi o teu contato? Queria que você contasse rapidinho. Como é que foi o teu contato com o mundo da literatura, dos livros, né? Tem aquela história incrível da Solitária, quando você estava preso na Solitária. Queria que você contasse isso rapidinho. É Cela Forte, né? Naquele tempo, Cela Forte era uma coisa bem grossa. Era no andar de baixo, isolado, só tinha o colchão, o cara e a roupa dele, mais nada, nem água não tinha, né? É extremamente difícil, porque não tinha contato com ninguém, não podia ler, não podia ter uma bíblia, não podia ter um livro. E aí, de repente, o cara, o faxina passa e fala pra mim: tem um cara ali dizendo pra você ligar o telefone. Aí fiquei imaginando ali na cela o que podia ser, deve ser a privada, né? Daí aquela água que tá ali. Então vou ver se eu tirando, talvez encanamento e tal. Aí fui tirando a água e de repente escutei uns barulhos, um som, e aí era gente de novo.
E eu comecei a conversar com o cara, e ele é um poeta, um cara que lia, estudava e tal, se interessava por coisas assim, e eu comecei a me interessar um pouco por aquilo. E quando eu saí do castigo, esse cara me mandou uma lista dos livros mais importantes da biblioteca que ele considerava que eu devia ler. Mas ele me mandou uma coisa mais importante do que os livros. Ele mandou o rascunho de uma carta para minha mãe. Eu não sabia escrever direito, eu não conseguia me comunicar com a minha mãe. E esse cara fez o rascunho da carta. Eu passei a limpo na minha letra, porque minha mãe conhecia a minha letra. Eu escrevia muito mal. E foi assim que eu comecei a me comunicar com a minha mãe. Aí minha mãe me mandava a carta, eu dava para ele, fazia o rascunho e eu escrevia, né? E aí, aos poucos, fui modificando o texto do cara, porque não queria dizer o que eu queria dizer para minha mãe, não tinha a intimidade que eu tinha com a minha mãe. E fui modificando até que chegou um ponto que eu não precisei mais dele. Eu comecei a escrever. Só tentar me localizar aqui no Carandiru. A gente tem ali a Avenida Cruzeiro do Sul, então a entrada da casa de detenção era lá. O caminho que era liberado diariamente era você entrar pelo pavilhão 2, chegar aqui mais ou menos onde era o 5, e para você ir para o meio aqui que era o 6. Então você tinha o 5 aqui e continuando o pavilhão 8. Do lado de lá, depois da Divinéia, você tinha o pavilhão 4, que era o hospital, o pavilhão 7 e o pavilhão 9. Eu comecei a entender as coisas quando eu comecei a dar aulas. De repente eu tive que arrumar um jeito de dar aula, de arrumar um dinheiro, porque minha mãe tinha falecido, né? E eu tinha uma companheira casada com um nenê de 10 meses em casa, e minha mãe que sustentava, e de repente não tinha mais sustento, e aí eu tive que me virar e eu estava preso. Todo dia tinha aula, começava das 8 às 5 da tarde, era um período de 2 horas cada aula. Então você tinha em cada pavilhão 2 turmas na parte da manhã e 2 turmas na parte da tarde. O principal não era o salário, mas o salário do monitor é o melhor dentro da prisão, né? Ele é o melhor, né? Não tem nenhum trabalho dentro da prisão que paga igual para o professor. Enquanto costurar bola você ganha R$15 por mês, dando aula você ganharia 400. O Luiz concorreu à vaga, houve uma seleção dele, ele foi selecionado, só que nós não tivemos, na época, naquele momento, um tempo para bater um papo. Não tivemos condições de bater um papo com ele, conversar como que seria. Claro, demos umas orientações básicas e se vira. Ó, isso aqui são seus alunos, viu? Tchau e tal. Depois você me procura. E abre a porta, sai e eu vou indo, né? Tudo bem e tal. Ele fecha a porta na minha cara, ele falou, não, são seus alunos, pode dar aula aí e tal, né? Eu olhei para os caras, mas eu nunca dei aula na minha vida. Eu não sei como é que dá aula, né? Mas é o seguinte aí, cara, a minha situação assim, morreu minha mãe e tal, tô com o filho pequeno, preciso arrumar um troco para sustentar a família e tal, dá uma força aí e tal, vamos junto aí, a gente constrói. E eu prometo para vocês que eu vou me dedicar ao máximo para construir um professor para vocês e tal. Eu até brincava com ele era muito teimoso, né? Ele punha uma coisa na cabeça e ele queria fazer, né? Então acho que era uma característica dele. Era alguém que sempre, muito proativo também, né? Ele sempre queria fazer alguma coisa nova, ele nunca estava contente com o que estava, ele queria alguma coisa a mais. O Luiz gostava de desafios, né? Ele nunca eu vi o Luiz reclamar de nada. Tudo bem, me joga lá e se vira, mas ele não reclamava. E aí começou a dar aula e de repente eu comecei a me interessar em montar a aula e aí chegar a conversar com os caras, ensinar os caras. E de repente os caras estavam respondendo, eu percebi que eu conseguia ensinar realmente, sabe? Falei, caramba, é mesmo, dá certo e tal. Aí comecei a me esmerar naquele negócio e batalhar e comecei a sentir uma satisfação na minha vida que eu não tinha, né? Eu só tive quando nasceu meu filho. Depois, sabe, perdi aquela satisfação e começou a me dar motivo de viver, né? Me dediquei totalmente, fiquei uns 5 anos nessa. E queria que os alunos aprendessem, né? Lembro que depois da experiência que ele teve lá com o Fernando Bonassi, das oficinas literárias, ele também levou essa experiência que ele achava importante, né? Além das aulas de história, que ele gostava muito de lecionar, de fazer oficinas de escrita, porque os alunos, na prova do exame do SESU, eles tinham que fazer uma redação. O problema aqui é que a saudade é grande, mas a carta é magra. Até hoje, cara, me dá vontade de chorar quando eu falo isso, porque essa frase acho de uma poesia tão bonita. Ele falou isso, você não vem aqui ajudar a gente a escrever carta? E eu passei a ir lá 2 vezes por semana, meio que guiado pelo Luiz, e a gente sentava e chamava a malandragem e começava uma conversa, tipo, o que é saudade para você, o que é saudade para você, o que é saudade da mãe, o que é saudade da filha, o que é saudade do sexo, enfim.
recolhia esse monte de frases de saudade, botava no papel, esse cara mandava a carta, eu ia na segunda, ele mandava a carta na terça, chegava a carta a tempo da mulher dele ir no fim de semana. E isso intensificava a história de amor deles no fim de semana. Foi a primeira vez que eu tive digamos assim, um retorno tão intenso da literatura que eu produzia. E ele me contava as histórias de como mudou a vida dele, os concursos e as oficinas de escrita literária que entraram no sistema enquanto ele estava preso e o alcançaram, né? E como ele ganha o primeiro concurso, escrevendo o livro Cela Forte, o conto Cela Forte, que mais tarde, depois que ele já está fora do sistema, gera o livro de contos Cela Forte. Eu fui uma das primeiras leitoras, ele me enviava os contos desse livro regularmente por e-mail. Uma frase dele que em várias entrevistas você vê, e não era uma frase de efeito, era um mantra, né, que a literatura tinha salvado a vida dele. Né? Isso, literalmente desse jeito, eu ouvi algumas vezes e de formas, por perspectivas diferentes, quando ele falava momentos em que ler deu muito sentido para a vida dele. Ao tempo que eu dava aulas, eu me desenvolvia igualmente. Ensinar para mim foi aprender. Né? Eu digo sempre que ensinar para mim foi uma escola de aprender. Né? Porque eu aprendi muito, eu mais aprendi do que ensinei. O momento onde ele toma contato com a literatura é um momento em que a literatura constrói para ele uma liberdade que ele não tinha. Dona Eida, minha mãe, dizia que até os 6 anos eu era um santo. Meu pai, seu Luiz, dizia que eu era um débil mental. Disso lembro bem. Diziam que me colocavam sentado em qualquer cadeira e ali eu permanecia o tempo todo, quieto, sem sair nem reclamar. Depois fui para a escola. Dizem que de santo virei diabo. Lembro da primeira professora de régua em punho exigindo disciplina. E não obtinha, pelo menos não de mim. Enfiava a régua sem dó, ao menor descuido. Odiei a escola, odiei professores. Sei que era menino inquieto e desesperado. Vivia buscando ser aceito pelos meninos mais velhos do que eu. Muito cheio de medo e assustado, fazia tudo para não demonstrar, como qualquer outro menino, só que com diferentes resultados. Eu era danado, segundo alguns diziam. Meu pai, desde que me lembro, já bebia. Passava dias fora de casa sem dar notícias. Quando voltava, dizia que fora preso em brigas pelos bares onde enchia a cara. Chegava xingando, brigando e falando alto. Pedia cachaça e perfume barato. Minha mãe era coitadinha. Amava aquele homem bruto, sabia que era tudo mentira, mas tinha o maior medo de enfrentá-lo. Era agressivo, violento, não batia nela, mas ameaçava de montão, e Dona Ida morria de medo. Quando ele chegava bêbado em casa, e era quase todo dia, eu me escondia na casinha da cachorra Dinda. A cadela era meu maior amigo. Ficava me lambendo, feliz de estar comigo, qual eu fosse mais um de seus inúmeros cachorrinhos. O caminho que eu encontrei foram os livros. Eu digo sempre que os livros me salvaram. Mas não foram bem os livros, foram as pessoas que me trouxeram os livros que me salvaram. Porque elas se importaram comigo. Luiz, para quem conhece, sabe que ele tinha uma cabeça muito inquieta. E essa trajetória forte dele, de 3 décadas, passando pelo sistema prisional, deu a ele uma capacidade extraordinária, excepcional mesmo, de análise do país. Teve um dia que ele me traz 500 páginas escritas com a mesma letrinha. Eu falei, esse cara é o psicopata do Iluminado, lembra? Tem uma cena em que ele escreve a mesma frase e apresenta aquilo como resultado de romance. Eu falei, esse cara é maluco, mas tudo bem, eu vou levar. No dia eu comecei a ler. E é de uma tristeza, de uma agonia o material, e é progressivamente agônico e violento a maneira como ele vai sendo moído sem saída. Pô, se esse cara existe, cara, continua preso e escreve desse jeito, por que não trazê-lo para a trip, né? E aí, cara, eu resolvi ir atrás dele. É uma descrição do que aconteceu com a gente preciosa, porque ele estava no lugar da degeneração brasileira. São trabalhos que não são só autobiográficos literários, são trabalhos de sociologia também, né? Também de jornalismo. Ele é um grande repórter, né? Ele retrata realidades de forma muito cruel, assim, com um realismo muito cruel. Não por acaso, o livro do Drauzio é um best-seller. A periferia entrou definitivamente, o campo da periferia como um lugar cultural, político e tal, entrou de vez na cultura, isso não havia. Eu marquei uma visita lá a ele, né? Ele estava no sistema ali do Carandiru,
E aí, depois de um certo tempo esperando, aparece o Luiz, super ressabiado, né, cara? Basicamente, eu devo ter falado que eu adorei o livro e tal, e que eu tinha uma revista, mostrei para ele, não sei o quê. E ele se interessou demais, cara, assim, na ideia de escrever de dentro da cadeia, né? Todos nós lemos o Luiz. E nós que fazíamos o programa de educação, nós observamos depois que muita coisa que nós afirmamos hoje foi a partir da obra do Luiz. Vou citar um exemplo. Quando nós fizemos um projeto chamado Direitos Humanos em Cena, né, nós fomos discutir, entre outras coisas, prisão. Assim, o conceito de prisão que nós trouxemos foi o do Luiz. Lembro que ele pediu uma máquina de escrever, que era permitido entrar lá e tal, e ninguém tinha. Combinamos um valor, né, um pagamento, que para ele também era uma coisa maravilhosa, né, o cara gerar receita estando preso, né, e poder falar, né, poder se comunicar. Eu era um bicho, eu era um moleque criado na rua, no juizado de menores. A gente juntava 3, 4 moleques e quebrava. O que a gente visse, bêbado, tudo que a gente visse, a gente quebrava. O que me amansou foi a cultura, foi o conhecimento, foi aprender a entender as coisas, o porquê das coisas, sabe? O porquê que eu tô aqui, o porquê que eu existo, por que eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? E por que eu me motivo a viver, por que eu tô aqui, por exemplo. Quando eu cheguei no cartório, eu descobri que não tinham feito nem o cálculo da pena, não tinham mexido na execução dele. E eu conversei com a pessoa no cartório, o funcionário, e ela me sugeriu. Falou, doutor, o senhor não vai na sala da OAB? Faz uma petição para o juiz pedindo urgência, explicando a situação, que ele está há muito tempo já aqui em Serra Azul sem nenhum tipo de movimentação na execução, e despacha com o juiz. Depois dessa minha ida a Ribeirão, passou acho que 2 meses, se muito, 2 meses, que eu recebi a ligação do Luiz. E aí? Já em liberdade. E aí, então, foi passando os tempos, daí virei escritor, lancei um livro e tal, a coisa começou a progredir. Estou com meia dúzia de livros publicados, minha editora é Companhia das Letras, né? Comecei a escrever para a revista Trip, tinha coluna são 15 anos, vai para 16 anos agora. 16 anos a coluna e o blog tem 11 anos. Né? Quando começou a ideia de blog, eu já estava fazendo o blog, né? Da última vez que a gente estava conversando, que ele ficou sabendo do meu trabalho com as pessoas em situação de rua, ele falou, eu quero me engajar com você, eu quero fazer alguma coisa pelas pessoas em situação de rua. Aí foi aí que eu comentei com ele que estava tendo um novo recorte na rua, que era os egressos do sistema carcerário, que as pessoas estão saindo do sistema e vindo direto para a rua. Como era importante mostrar para o Luiz Mendes que ele ficou um homem mais forte, a ponto de poder ajudar os outros. Essa é algo que pode ser a chave que vira a recuperação das pessoas. Ele queria passar um pouco da experiência dele para as pessoas. Porque o Luiz, ele foi um sobrevivente. E o Luiz acreditava que ele passou por uma transformação, que cada um também poderia passar por uma transformação. Porque o que as pessoas precisam é de uma oportunidade. Olha, se eu não acreditasse nisso, não acreditaria no homem. O homem é recuperável. O homem é um ser que é capaz de construir um. Eu me guio por uma frase de Sartre que diz assim, não importa o que fizeram contigo, importa o que fazes com o que fizeram contigo. Né? Então o homem é capaz, nosso projeto é todo vinculado a essa frase. Entendeu? Não importa o que aconteceu, vê se tu toma jeito agora, é agora que está valendo. Não existe futuro. Vai à rua e tal, que nada, É agora, você tem que se construir nesse momento. Você está diante de você. Né? Se ouça, né? Se pense, né? O que você fez, o que você vai fazer e tal. Ter uma oportunidade de estudar, de escrever, de ler e de se formar como um educador, eu acredito que trouxe nele a confiança nas pessoas. E a hora que ele percebeu isso, ele também ganhou confiança nele, né? Porque ele falava desse instinto das coisas ruins que era presente, mas o quanto ele acreditava na recuperação. E esse processo foi tão rico no Luiz, porque ele foi muito profundo no poço. Então a história de vida do Luiz era muito parecida com a história de vida daqueles reeducandos, e ele sabia disso. Então era como se ele pudesse voltar ao passado e falar para ele mesmo. Né? É como se ele estivesse voltando a encontrar com ele e dizer, olha, né, existem outros caminhos.
quando a gente vai para dentro das cadeias, o trabalho é esse, conscientizar. Autocrítica, meu truta, o que é? Você fez, o que é? Tem uma capacidade de se olhar dentro de você, vamos conversar. Né? Mas você já olhou, você já viu, você já se posiciona na pessoa, naquela outra pessoa e tal, que você... Né? E aí, você conversou com ela dentro de você? Você tem uma condição de trocar uma ideia sobre... Vamos ver, e tal. Aí começa a conversar sobre as questões que o cara enfrenta quando sai, porque o nosso problema não é com o cara delinquindo, porque delinquindo, o que eu posso fazer, cara? Minha preocupação está agora na situação do cara que sai, que são... É como foi falado aqui, é de 70% a 80% o retorno. Então o cara que está preso, ele está condenado a vir para a cadeia de novo antes de sair. Ele já sai já com a vaga dele mantida. A história do Luiz, ela acontece exatamente agora em qualquer lugar do mundo. Um pai que bebe, uma mãe que, para preservar as suas crias, os seus filhos, tem que ser submissa, que é pela sobrevivência deles mesmos, até a própria sobrevivência dela. E o Luiz era uma pessoa muito, muito afetiva, do jeito dele. Dava um de durão, mas era uma pessoa muito, muito afetiva, muito preocupada com o próximo. Eu gostava muito do Paulo Freire, o Luiz também, né, aprendeu a gostar do Paulo Freire, aquela ideia de você ser mais, né, que o humano nunca está pronto. Eu acho que a educação deu essa possibilidade para ele, como para muitos outros, de ser mais. Né? E não só a transformação dele, mas com a transformação dele também transformar muitos e muitos alunos que passaram por ele. Dava para falar um monte de coisas, mas assim, o principal, eu acho que é isso aí mesmo, de mostrar para as pessoas que na prisão ainda existem pessoas, sempre existiram pessoas. E essas pessoas são capazes de fazer a virada. Mas para que elas façam a virada, elas precisam de ajuda. É muito importante que você não faça como toda a sociedade faz, que é simplesmente ignorar a existência dessa população, né? Então, acho que mais importante de tudo foi a atitude da Trip de abraçar alguém que é relegado à escória da sociedade, né? Que a sociedade realmente faz de tudo para apagar, né? Para não ver. O que eu queria viver, o que me sobra de tempo, o que eu queria viver era fazer alguma coisa que realmente fosse importante para esse grupo de pessoas tão abandonadas. Tudo que eu queria era fazer isso. Morrer em paz, com meu coração em paz, que eu devo muito a tudo isso. A literatura o salvou a mim, salva muita gente, mas no caso dele especificamente, eu acho que ele conseguiu domar o que lhe aconteceu escrevendo. O Memórias do Sobrevivente é o relato da vida dele de 7 aos 47, em que ele passou talvez 6 meses solto. Desde o momento em que ele cai a primeira vez, as razões pela qual ele cai, e a sua vida entre uma cadeia e outra. Nós sabemos o que sente o preso, ninguém mais sabe do que nós. E não é isso, não é vantagem nenhuma. Né? É até pior, porque a gente sofreu, né, bastante para aprender isso. Né? E, de fato, a gente não aprendeu tudo, porque tem tanta coisa a aprender, principalmente dentro de uma prisão, tudo muda de repente. É uma loucura. É só isso. Obrigado.